Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, estamos nesses dias nos expondo à tua presença, à tua palavra, à tua manifestação nesses dias, ó Pai, onde estamos aprendendo, estamos ministrando, estamos nos alimentando dessa atmosfera de Pentecostes e tudo isso que está Sim, reservado nesse tempo para nós. E nós cremos, ó Pai, na tua visitação. sim, Queremos que nós aplicaremos bem aquilo que o Senhor, ó Pai, disponibilizou no mundo espiritual para nós. Esta manifestação desses 49 dias que nós recebemos as palavras, as ministrações, as sementes, nós vamos aplicar bem isso em nome de Jesus. Vamos ter realmente colheitas, vamos ter visitações, vamos ter revelação, entendimento, graça, sabedoria, em nome de Jesus. Pai, nos cobre com o teu sangue. Tenha sim, misericórdia de nós e perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, que a tua misericórdia esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o ministério, sobre a sim, paternidade, sobre Oséias, sobre o Ministério Morra, sobre as nossas casas, o apóstolo Éder, sua esposa e seus filhos, em nome de sim, Jesus, tenha misericórdia. Cada irmão, cada irmã aqui que estão assistindo, que vão assistir, que as suas casas estejam guardadas, suas finanças, sua saúde, ministério, chamadas, que sejam destravados em nome de Jesus. Eu creio, Pai, na tua misericórdia e no teu amor, na tua bondade sobre nós, em em nome nome de de Jesus, Jesus. Amém. amém, amém. Irmãos, antes da pastora começar, na sexta-feira, nós vamos ter um tempo aí de estarmos fazendo encerramento. Aí nós vamos comer alguma coisa junto, tipo um café da manhã. Então, se você puder, já prepara aí alguma coisa nesse sentido. E estaremos fazendo também uma ceia para estar encerrando esse tempo aí de Pentecostes, novamente com o pão, o suco e o mel. Nós temos falado aí, para quem não ouviu, se você tem alguma resistência ao mel, que é uma doçura, uma revelação, principalmente nessa parte de doçura, Dia. talvez você tenha um problema, não uma resistência física, mas uma resistência espiritual, que a tua alma não aceita essa manifestação de doçura. A tua alma ela está formatada e ela está muito firmada na amargura, na frustração, no medo, na dor. Então, quando ela pensa no mel, quando espiritualmente falando a doçura quer se aproximar, ela rechaça, ela repele. E o teu corpo vai junto com isso, o teu paladar vai junto com isso, o teu olfato vai junto com isso, que é o que eu passava. Então, o cheiro do mel para mim era insuportável, o sabor do mel para mim era muito ruim. Então, por que que eu tinha essa manifestação? Eu creio, estou falando da minha vida, porque a minha alma, ela rechaçava a doçura, porque eu estava num ambiente de muita amargura, de muita tristeza. Então, dá uma checada na tua vida, de repente você não vai gostar de mel mesmo, não vai, acabou, e é só uma questão de paladar, de boa. Mas ore, pense nisso, repreenda, faça uma checagem aí na sua alma, porque se porventura o teu corpo está rechaçando por causa disso, você precisa ser limpo disso daí e realmente estar se alimentando da doçura, amém? Porque o mel é um ato profético que a gente faz para que realmente venha a revelação da palavra, venha a doçura, venha essa parte aí que o mel tem para nos oferecer espiritualmente, amém? Em nome de Jesus, pastora Fátima na área. Glória a Deus, aleluia. Então, hoje vamos falar um pouquinho, amados, a respeito do que foi produzido e quais são os perigos que vamos enfrentar. Glória a Deus. Quais são os perigos que vamos enfrentar nessa entrada aí em Pentecostes, né? Amém? Porque se gastamos um tempo produzindo algo, com certeza o adversário, ele está de olho, como estava de olho na semeadura do povo de Deus. Então, nós vemos ali, na tempo da colheita, então nós vemos ali alguns adversários, filisteus, midianitas, vários tipos de adversários se manifestando na hora que o povo iria tomar posse do que Deus havia preparado. Às vezes a colheita poderia ter sido abundante, mas nós vemos ali caso de Gideão, caso de Samar e se vermos lá o livro de Juízes, vamos ver como o adversário ele procurava se levantar para roubar a colheita. E não é diferente conosco agora. Nós estamos no tempo em que o Senhor está anunciando: olha, é tempo de vocês escolherem. Eu sou a cobertura de vocês. Vocês estão passando por um processo ao qual eu quero inseri-los nos meus tempos, nas minhas estações, para que vocês, dentro daquilo que eu produzi eternamente para vocês, vocês possam colher aquilo que vocês têm se exposto.
recebido da minha presença. E é necessário que vocês vigiem, porque o adversário, ele é ladrão. Então, eu quero trazer esse enfoque hoje. Amanhã vamos ver as outras coisas que vamos trazer e vamos fazer, sim, uma renúncia e uma pauta para nós colocarmos o adversário no lugar dele e nós, de maneira vigilante, vamos receber aquilo que Deus tem proposto para nós nesses dias, amém? Então, o que é Pentecostes? Colocamos aqui, ó. Pentecostes quer dizer 50º, 50, né? O 50º dia, depois da Páscoa, da celebração da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, ou 49 dias contando com a Páscoa, o Senhor está falando, agora me celebrem uma outra festa. Os primeiros frutos vão chegar de maneira agora abundante. Então, eu creio que Deus está falando para nós, olha, você vai pegar a sua espiga e você vai ver como está essa espiga. E qual é a nossa proposta? Depois de passarmos tanto tempo regando a produção de Deus, é que a nossa espiga, ela venha com grãos cheios, ela venha bem granada. E o adversário está de olho nisso, certo? Então, eu coloquei aqui, no resumo que eu mandei aí. É a segunda das 3 grandes festas do Senhor, a primeira é a Páscoa, ela é celebrada em Jerusalém e por nós. Por quê? Porque nós somos do Senhor. As festas são do Senhor. A festa não é hebraica, a festa não é judaica, as festas são do Senhor. E é isso que o povo de Deus, nessa cultura de tempos e estações, precisamos absorver. Se entramos no novo reino, há uma nova regência. Se saímos do império das trevas, nós temos um novo rei. Nós temos alguém para gerenciar as nossas vidas. E esse Deus, inclusive, deixou tempos de contagem de tempo mesmo, diferente para nós. E às vezes não entendemos isso. Ah, por que vocês andam em tempos e estações? É o tempo agora. É segunda, terça, quarta, quinta, mês de abril, setembro, outubro. Não tem diferença. Mas Deus está falando, eu faço diferença entre dias e dias. Eu faço diferença porque eu tenho atmosferas espirituais para trazer de portal aberto para vocês. É por isso que nós fazemos a parte de tempos e estações. É por isso que o nosso apóstolo tem falado para nós, se você entra em tempos e estações, você passa a ser como um ciclo de uma árvore. Porque o Senhor, por várias e várias vezes, ele nos comparou a árvores. Então, a árvore ela tem o seu ciclo. Então, ela vai ter o verão, a primavera, o outono, o inverno. Então, ela vai se manifestar com uma roupagem para cada tempo, para cada estação do ano. E nós, comparado a árvores, também. Então, nós estamos saindo agora da primavera. Então, por quê? Porque a primavera é o tempo de guerra. A guerra faz o quê? A guerra, ela vai conquistando lugares. E o que o adversário vai querer fazer agora? Ele vai querer com que nós afastemos desse lugar de abertura. E Isaías 54 fala a respeito do quê? Fala a respeito que o Senhor fala, alarga muito bem o espaço da sua habitação, firma bem as tuas estacas, puxa bem essa corda, amarra ela na estaca, arruma bem a lona da sua tenda, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Então, a primavera é esse tempo profético de Isaías 54. Só que depois o adversário vai querer diminuir. Presta atenção nisso, mas se foi Deus que deu o crescimento, a sua tenda não vai voltar para trás, ela vai continuar expandindo. Então, Pentecostes é uma manifestação daqueles que verdadeiramente estenderam as suas tendas. E se colocaram numa posição de vigilância, bem firmados em todos os fundamentos da palavra de Deus, que Deus tem colocado para nós, para que nos expuséssemos. Então, essa festa é para ser celebrada, sim, com muita alegria, com muita gratidão, sim, mas também é necessário que tenhamos vigilância, porque o adversário ele vai querer nos atemorizar para que recuemos. E nós não podemos recuar. Ele vai nos atemorizar para nos roubar, e nós não podemos viver esse tipo de atmosfera mais. O Senhor está falando, rompa e desfrute daquilo que eu tenho colocado para vocês. E aí depois, no item 4, é a 7ª semana após a Páscoa, é o reconhecimento com gratidão da colheita que foi concluída. Ou seja, nós fomos para a guerra e tomamos posse do despojo do adversário, porque na próxima estação que nós vamos entrar, nós vamos desfrutar do despojo. Então, na próxima estação que nós vamos entrar, nós vamos desfrutar daquilo que nós colhemos. E se nós permitirmos que o adversário leve embora a nossa colheita, nós vamos ficar de mãos vazias. Nós não teremos nada para comer na época em que o Senhor vai falar, agora se deleite com o fruto das tuas mãos, que Deus te abençoou. E nós não teremos isso. Então, Deus está nos orientando, falando, olha, tenha prudência agora.
É o tempo, sim, de você armazenar, organizar as suas coisas, trazer as suas coisas para dentro do seu celeiro e, em gratidão, me celebrar. Mas tenha prudência, porque o adversário ele vai querer roubar. Amém? Aqui eu coloquei, né? E agora? A festa dos Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes de Israel: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, temos que entender o seguinte: duas primeiras festas, a Páscoa e o Pentecostes, ela já se cumpriu. Tabernáculos ainda vai se cumprir no sentido de que Jesus virá voltar para buscar a sua igreja. E o apóstolo sempre fala isso: essa é uma festa para ser cumprida ainda. Amém? A festa de Sucote, Tabernáculos, Cabana. Então, essa agora, Pentecostes, ela sempre acontecia no primeiro dia do mês de Sivan, terceiro mês do calendário judaico, correspondente a maio e junho. Isso aqui é técnica, não é? E nesta ocasião, o povo recolheria o melhor das primícias, os primeiros frutos, e ofereceriam a Deus. Essas representavam a colheita inteira. Olha o que Deus está falando. Quando você se apresenta diante de mim em Pentecostes, o que você vai trazer? Você vai trazer uma representação da sua colheita inteira. O que você está vislumbrando que nós conseguimos de colheita? Então, você vai trazer a sua primícia diante do Senhor, a sua oferta diante do Senhor. Aí depois, com o passar do tempo, essa festa também passou a ser associada à proclamação da lei de Deus no Monte Sinai. Moisés recebeu os 10 mandamentos, várias outras leis, como também a orientação das 3 principais festas que deveria ser celebrada em gratidão a Deus. E aí já foi falado quais são essas 3. Assim, a celebração do Pentecostes passou a acontecer após a primeira Páscoa, depois do povo de Israel sair da escravidão do Egito e Moisés receber os 10 mandamentos no Sinai. Isso aqui você encontra lá na internet, tá bom? Aí depois, no Novo Testamento, o Pentecostes é celebrado exatamente 50 dias após a Páscoa, quando os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo. Alguns falam, é o nascimento da igreja. Então, vou falar algo, o apóstolo Éder fala assim, Édermente falando, eu vou falar fatimamente falando, para mim a igreja nasceu quando Cristo se manifestou ali na cruz do Calvário e derramou água e sangue. Ali estava o nascimento da mulher, a igreja. Aquela que iria andar lado a lado com Jesus, assim como a mulher foi tirada da costela de Adão. Para mim, aquele é o nascimento da igreja. Agora, o que aconteceu depois? Em Pentecostes, há a selagem da igreja, há a manifestação daquele que seria o governante da igreja, o Espírito Santo prometido por Jesus Cristo. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. Então, o Espírito prometido desce, ou seja, aquele que vai gerenciar as regras dentro do nosso coração. Os propósitos de Deus dentro do nosso coração, as leis de Deus dentro do nosso coração, aquilo que Cristo cumpriu na cruz. No Velho Testamento, Moisés descendo com as tábuas da lei, colocadas na pedra. Agora, em Pentecostes, novamente, alguém vem para escrever as leis agora no coração de carne. Então, sim, uma selagem da igreja, não o nascimento da igreja, mas a selagem daqueles que se reuniram em torno do poder de Jesus Cristo, em torno do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo veio falando, bom, se vocês estão aqui buscando o verbo vivo, eu venho e selo isso e libero vocês para uma grande comissão. O Senhor Jesus falou, vão fazer discípulos por toda a terra, mas vocês precisam de uma impartição do próprio Cristo, que sou eu, o Espírito Santo prometido, que venho para ratificar e estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. É o Espírito Santo que tem essa incumbência. Então, Pentecostes, para mim, no Novo Testamento, é a selagem da igreja, é o selo da comissão do Cristo Jesus, quando lá em João, capítulo 21, se eu não me engano, capítulo 20, Jesus vem e sopra sobre os espíritos, sobre aqueles discípulos e fala, olha, vocês estão sendo comissionados por mim, porque eu sou responsável por vocês até a consumação do século, como o Pai o foi por mim, enquanto eu vim aqui à Terra. Então, Jesus Cristo soprou e impartiu novamente, como o Pai impartiu o fôlego de vida ali em Adão. O Cristo vivo falou, estou devolvendo a nova natureza, estou devolvendo aquela natureza que era linkada ao Pai, e agora vocês vão. Reúnam-se onde eu estou falando para que vocês se reunissem. E fiquem lá, porque lá eu vou mandar o selo para que a minha igreja seja uma igreja poderosa, debaixo do meu poder. Isso, Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus trazendo ali, através das tábuas da aliança, como o povo deveria se comportar, como um povo sacerdotal, não é? E ali nós vemos um grande desastre no meio do povo de Deus, onde só uma tribo pôde se manifestar.
ali para ser um povo sacerdotal, que foi a tribo de Levi, que se levantou contra o pecado que toda a nação estava cometendo. Amém? E lógico, dentro dessa representação, o Senhor trouxe Israel por uma nação sacerdotal, mas por conta de uma tribo apenas. Infelizmente, todo o povo era para ser o sacerdócio real do Senhor, mas não conseguiram. E Deus agora, através do Espírito Santo prometido, que vem para ficar morando agora dentro do nosso coração, e nós, em unidade, vamos manifestar aquilo que Cristo manifestaria se ele estivesse passeando na terra. Ou, veja, que Cristo, ele se multiplicou. Por isso que ele fala, obras maiores eu farei. Em que sentido agora? Ele está falando que ele está multiplicado. Cristo, quando ele passou na terra, ele estava limitado a um corpo físico apenas. Ele estava limitado a tempo, e estava limitado à localização, geograficamente limitado. Agora, ele, pelo Espírito prometido, ele se multiplicou em nós. E aí o que acontece? A igreja dele passeia pelo mundo todo. Agora, dentro daquilo que são as manifestações da modernidade, internet, avião, carro, e tudo aquilo que possa movimentar o homem, o Espírito prometido vai junto, e ele vai se espalhando. Isso são obras maiores do que Jesus fez. A igreja está multiplicada. O cordeiro, aleluia, aliás, o carneiro, que tem um chifre de amor e de justiça, esse carneiro foi multiplicado na sua igreja. Então, nós precisamos entender que há um comissionamento em nós. E o Espírito Santo, ele é o responsável pela igreja nessa temporada. Houve um tempo em que o Pai era responsável pela igreja. Houve um tempo em que Jesus estava responsável pela igreja. Agora é o Espírito Santo que é o responsável pela igreja. E é a pessoa que a gente tem visto mais negligenciada, porque poucos damos crédito ao Espírito, ou o associamos a uma força que vem para nos fazer pular, sapatear, e esquecemos que é ele que está manifestado na terra, a natureza de Cristo, o Espírito prometido. É esse que nós devemos agora dar crédito, dar ouvido, porque ele está dentro de nós. E é tão interessante que a palavra de Deus no livro de João fala, e aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. E eu virei junto com meu Pai, e eu vou morar dentro dele. Então, quem mora dentro de nós enquanto não obedecemos com aquela ênfase que Jesus deu lá em João? O Espírito Santo. Mas Jesus está falando, se vocês aprenderem a me obedecer, vocês terão um amor tão grande por mim que eu virei e habitarei com meu Pai dentro do coração. Então, o que Deus está esperando é um povo que dê tanto lugar ao Espírito Santo que o próprio Cristo e o Pai possam vir morar junto com o Espírito Santo dentro do nosso coração. Olha que nível de obediência Jesus está pedindo para nós. Você quer manifestar amor por mim? Não adianta você ficar só nos afetos, nos louvores, que muitas vezes são melosos até. Mas entre na minha presença com um senso de obediência. A irmã Geni falou isso com muita propriedade. O fundamento do amor é a obediência. Então, se você me ama, obedeça. Então, às vezes, nós pensamos, se você me ama, retribua o meu amor. Dessa maneira carnal, às vezes, hollywoodiana, o amor fraternal, não é aquele amor de, ai, meu amor, não é isso que Deus está falando. Se você me ama, me obedeça. Amém? Que o Senhor nos dê muita graça nesse dia. Aí depois, bora. Então, o que foi a contagem do Homer para nós? Aqui para nós, dentro do ministério, morra. O que foi a contagem do Homer? Foi uma abundância de palavra de Deus para nós. É como se Deus estivesse falando para nós. É assim que eu vejo no meu espírito. Uma espiga e Deus colocando os grãos ali. Para fazer com que as espigas que ele tem para nós fossem bem granadas. Essa é a contagem do Homer. No meu modo de ver, que Deus fez para cada um de nós. Olha, você vai pegar uma espiga muito cheia. Então, por isso, Pentecostes é a festa da palavra. Porque enquanto você conta o Homer, seja no aspecto que for colocado, como o nosso apóstolo pegou a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, nós pegamos o envolvimento, mas se cada um de nós entrarmos na presença do Senhor e deixarmos que Ele coloque os grãos da sua palavra na nossa espiga, a nossa colheita será abundante. Então, o Senhor está falando, contagem de Homer serve para eu aumentar a potência da sua colheita. Agora, tenha cuidado, porque a tua colheita ela foi potencializada. Ela foi exponencial agora, porque dia após dia há um povo entrando para verdadeiramente ser cheio das sementes que eu estou colocando. Então, agora chegou o tempo dessa colheita vir até as suas mãos. Então, observe que esses grãos não sejam roubados. Nem aqueles que você terá que plantar novamente, para que não te faça falta colheita na próxima temporada, nem aqueles que você vai se alimentar dele. Não permita que ninguém roube. Então, o que é a contagem do homem? É o tempo da rega, da produção da palavra de Deus.
para que a espiga venha cheia. As espigas do Senhor, elas precisam ir cheias das nossas mãos. Me lembro que teve uma vez que o apóstolo falou, faça um ato profético na tua casa. Logo que eu entrei. Nós plantamos pé de milho, eu plantei em vários lugares. E apenas acho que 1 ou 2, né, deram certo, né? 1 ou 2. Aí depois, amados, meu Deus, que tristeza quando fomos pegar aquelas espigas. As espigas estavam mirradas, tinha apenas uns grãozinhos de milho. E era exatamente como estava a minha vida e a vida do pastor Alexandre naquela época. A colheita foi fiel àquilo que nós verdadeiramente estávamos vivendo como realidade espiritual. Então, o que o Senhor está falando, olha, dentro do crescimento que eu expus para vocês, observe que há um tipo de espiga que eu estou regando, eu estou implantando as sementes dentro dessas espigas. Então, observe que é o tempo de que ela venha cheia. Se você se envolveu à maneira de Deus, verdadeiramente essa espiga virá cheia. Amém? É tempo da colheita do quê, então? Ah, você está falando de milho, pastora? Não, estou falando da palavra de Deus, revelada, cheia de luz, cheia de poder, para modificar as nossas vidas por dentro e modificar ambientes de cativeiros por fora. Essa é a colheita que nós vamos ter agora. É a colheita daquilo que foi produzido com o nosso envolvimento com Deus. Então, Deus está falando para mim e para você, tome agora por observação. E depois vá celebrar a minha festa e deleite-se naquilo que eu produzi através de você, no seu envolvimento. Não tenha medo, vá e desfrute, em nome de Jesus. Então, é tempo da colheita do quê? Da produção da palavra. Os primeiros frutos são entregues a Deus, é a celebração do que a palavra produziu. Então, o que permitimos que a palavra de Deus produza em nós? Porém, aí eu coloquei aqui uma ressalva, mas, porém, veja que interessante, temos falado de Passur, não é? O nome Passur quer dizer liberdade. Olha que coisa terrível. Liberdade. E aí depois, aquele Jeremias, lá em Jeremias 20, vem e traz uma palavra para ele. Olha, Passur, você me colocou no cárcere, você me colocou em prisão, você me feriu. E porquanto você ter ferido a voz profética do Senhor, você será terror por todos os lados para si mesmo. Então, aquele que estava em liberdade foi colocado em cativeiro. Por quê? E por quê, pastor? Foi colocado em cativeiro? Porque não deu crédito à palavra de Deus. Porque simplesmente não deu crédito àquilo que Deus estava falando com ele. Ele quis colocar a voz profética dentro de uma prisão, de uma gaiola. Feriu a palavra profética. Quando ferimos a palavra profética? Quando fazemos Deus, eu já tenho falado isso, e eu creio que se Deus está insistindo nesse assunto, é porque há resistência no meu coração e no teu coração. Deus não desperdiça a palavra. E se estamos aqui buscando com seriedade aquilo que Deus quer falar, eu creio que Ele não está desperdiçando a tua palavra. Para justamente trazer ao nosso coração uma abertura de coração para que fiquemos sóbrios e vigilantes, porque o adversário está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Exatamente, irmã Dirce. Passur é aquele que quer calar a palavra profética. Ele procura isso com todas as forças. E isso pode ser feito pelo Adão, que está dentro de você, junto com a carne, Satanás. Pode ser feito por um sistema religioso. Pode ser feito por aqueles que estão ao teu redor, por pessoas que estão ao teu redor, estão até bem intencionadas e achando, irmã, tempos e estações, não pode mais comprar um coelhinho de Páscoa? Não posso mais celebrar a deusa austera aqui na minha mesa, não posso mais celebrar a festa junina, onde lá tem canjica, amendoim e paçoca, não posso mais fazer isso e aquilo. Então, o Senhor vai falar para nós, filhas, as argumentações suas são boas até, mas estão mortas. Ah, sabe o que é? Porque teve um tempo, a gente lembra como era gostoso toda a nossa família reunida. Sim, mas era uma reunião maligna, fadada a fracasso, que depois você vai ter que entrar na minha presença para te arrancar dos espíritos de miséria, dos cultos do lar. Então, é o que precisamos, sim, ter muito entendimento do que é que Deus está falando conosco a respeito de cultura. Porque se queremos a cultura do Cordeiro, o qual celebramos a Páscoa com grande alegria, eu tenho o sangue de Jesus agora sobre mim, eu não sou mais escrava do diabo, o Senhor me tirou da escravidão. Mas e a casa da escravidão? Você tem permitido que Deus te tire? Porque casa é um ambiente que é formado através de sentenças, de decretos, onde o adversário, ele coloca as nossas vidas. A casa é um lugar onde verdadeiramente vemos que o adversário quer nos colocar para nos manter ali. Então, é a casa
da idolatria, é a casa do culto no lar. Então, nós vemos que junho é a celebração das festas aí. Nós temos uma tríade maligna, São Pedro, São João, Santo Antônio. Então, nós precisamos entender o que é que Deus está falando nessa temporada para nós. E, às vezes, vamos celebrar isso com muita alegria. Então, nós vamos anunciar que existe algo errado nessas festas. Agora, cada um faça o que estiver proposto no seu coração, segundo aquilo que Deus permitir. Então, se a palavra de Deus vier falando para você tal coisa é errado, tenha isso dentro do seu coração como errado. Busque a presença de Deus, não o seu próprio intelectualismo, o seu próprio conhecimento, a sua própria experiência. Porque se Deus quisesse a sua própria experiência, a sua própria sabedoria, ele não teria enviado Jesus. E depois falado para você e para mim que ele enlouquece a sabedoria dos sábios. Então, às vezes, a nossa sabedoria para nada serve, a não ser para andarmos em morte, em cativeiro de morte. Então, o Senhor está falando para nós, olha, pastor, você que eu gerei com uma identidade e liberdade, por conta de você resistir à voz profética, você está sendo colocado em cativeiro. E o pior disso é que você será terror para você mesmo, porquanto não creu na palavra que eu enviei. Quer ver uma pessoa que foi terror para si mesmo porque não creu na palavra profética que Deus enviou para ele? O pai de João Batista, Zacarias. Ele ficou mudo. A palavra se transformou em terror para ele mesmo. Imagina você ficar mudo depois de tanto tempo, falando, falando, falando. De repente, você não pode falar mais nada. E veja, ele era sacerdote. Meu Deus, que coisa terrível que agora está vivendo. Ele tinha que apresentar-se diante de Deus para acender a menorá, para acender, para colocar o pão em ordem e tudo. E com certeza havia algo para ele apresentar diante de Deus. Ele tinha umas vestes para apresentar-se diante do Senhor. E ele deveria ter palavras para falar. E ele continuou fazendo o seu serviço sacerdotal. Apesar de estar mudo, o Senhor fala que aquele que tem algum tipo de defeito não entra na presença dele. Mas medite nisso. Independente da consistência teológica dessa informação que eu estou te dando, pergunte para o Senhor o que vamos fazer como sacerdote na presença de Deus se nos tornarmos terror por todos os lados para nós mesmos e tivermos uma incumbência de manifestarmos sacerdócio diante do Senhor, como aquele homem ficou mudo. Então, o Senhor, ele quer trazer para nós uma manifestação da sua glória. Então, a palavra, ela traz glória. Ela é a vida de Deus, ele é o verbo vivo, a palavra de Deus é o verbo vivo. Então, Deus não está falando de colheita de milho, de trigo, de cevada, ou qualquer outra espécie agrícola. Ele está falando de algo, de uma semente viva, de uma espiga viva, que é a própria manifestação da árvore da vida dentro de nós. Então, o Senhor está falando, olha, se você não crer na palavra profética que eu estou te enviando, para que você vigie a palavra profética, você vai se transformar em terror por todo lado. Ah, irmã, estou doente, estou enferma, estou cheia de medo, estou isso, estou aquilo. Por quê? Você está dando crédito à palavra que Deus te deu? Você está colocando para funcionar a palavra que Deus te deu? Ou isso foi para o teu troféu de conhecimento? Palavra 2024, eu entendi o que é o Homer. Deus não está falando disso. Deus vai falar desses 49, 50 dias que você ouviu a respeito da contagem do Homer, o que você aplicou de realidade espiritual na sua vida, em relação ao que eu te ensinei, ao que eu te expliquei, ao que eu ensinei para a sua vida, para que você colocasse em prática. Veja que depois, aqui eu coloquei terror por todos os lados. Por que Passur se tornara terror por todos os lados? Porque ele resistia à palavra profética. Está tudo aí. Amém? Então, aí depois o texto também. Mas eu coloquei depois a palavra de João, capítulo 8, do 28 ao 47. João. O que Jesus está falando ali? Aquele povo veio para tentar pegar a mulher adúltera, mas na verdade eles queriam pegar Jesus na lei. E Jesus está falando, eu sou a graça, vocês não conseguiram ver ainda. Eu sou aquele que manifesta graça. Mas eles queriam encurralar Jesus de uma maneira tão terrível. E Jesus veio e falou para eles, vocês agem de acordo com aquilo que o pai da mentira colocou no coração de vocês. E por que a minha palavra não entra no coração de vocês? Porque vocês são filhos do diabo. Vocês não podem ouvir a minha palavra e não permitem que a minha palavra manifeste dentro de vocês com o vigor que ela precisaria manifestar. Então Deus está falando para nós, onde está no teu coração que ainda a mentira tem reinado? Meus amados, quando formos fazermos a nossa renúncia, é exatamente isso que nós vamos pedir para Deus. Deus, os fundamentos da mentira nos enganaram e manifestaram até sinais no nosso meio. Mas são fundamentos mentirosos. E eu quero que o Senhor venha e destrua. Essa será a nossa pauta de renúncia, onde os fundamentos da mentira, porque nós demos crédito à mentira.
Porque às vezes nós falamos, não, pastora, Satanás não tem nada em nós, não. Esses homens falaram, não, nós não somos bastardos. Nós somos filhos de Abraão. Deus falou, se você fosse filho de Abraão, você faria o que Abraão fez. Mas não é assim que vocês procedem. Porque vocês resistem à minha palavra. Então o Senhor pegou Jeremias 20 e atualizou aqui em João 8, falando para aquele povo, olha, aqui, ó, Jesus dizia, pois aos discípulos que criam nele, Deus não está falando que você não tem fé. Deus está falando que se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual era o nome de pastor? Liberdade. Qual era o nome que Jesus estava falando para este povo? Eu quero colocar uma marca de liberdade em vocês. Mas vocês resistem à palavra, vocês vão ficar na mentira. E quem é o pai da mentira é Satanás. Vocês vão ficar ainda com as marcas de Satanás na vida de vocês. Ainda que creiam em mim. Olha que palavra terrível. Não é? Deus está falando para nós. Onde houver um lugar de mentira no teu coração, eu quero vasculhar. Eu quero colocar a semente da verdade. Por isso fizemos Homer. Por isso fizemos a contagem de grãos secos. Por isso o Senhor nos deu de alimento 110 litros, vamos colocar assim, de grãos espirituais para que a nossa vida espiritual fosse mudada, fosse transformada para essa temporada. Deus, ele vai cobrar o que ele está nos dando de revelação nessa temporada. Logicamente, ele não vai cobrar de você o que ele não te ensinou. Eu aprendi isso com uma pastora, que era nossa pastora antigamente. Ela falou assim: quando vocês erram, a primeira parte que eu preciso fazer é trazer uma palavra para ensinar vocês, porque eu preciso observar. Vocês já sabiam disso? Ah, não sabiam. Então eu trago uma correção, certo? Um ensino, uma palavra para que vocês possam aprender. Agora, se vocês já sabem daquilo e continuam no erro, eu venho com a vara. É diferente. Então, é a mesma coisa que o Senhor está falando para nós. O Senhor está falando para nós, eu não vou cobrar de você o que eu não te ensinei. Por isso que Paulo fala, vão viver de acordo com a revelação que você já teve. Então Deus está falando, você está numa revelação. Nesse Homer, eu te dei várias revelações, e cada um dará conta da revelação que Deus deu para si mesmo. Deus não é injusto. Ele não vai cobrar de você em mim uma revelação que ele não nos deu. Então, entre na presença do Senhor e comece a gastar tempo com ele, para que ele fale para mim e para você que nós somos livres, porque cremos naquilo que ele está falando. Assim como esse povo não pôde receber de Jesus um elogio, mas teve que receber uma dura repreensão, porque estavam caminhando bem, estavam crendo em Jesus. Quando Jesus confrontou com algumas coisas, eles resistiram à palavra, como o pastor resistiu à palavra. E passou a ser terror para ele mesmo por todos os lados. Então o Senhor está falando, tenha cuidado com a sua própria maneira de ouvir. Lave os teus ouvidos, lave os teus ouvidos. E permita que a minha palavra chegue limpa ao teu espírito, para que faça de acordo com a semeadura que eu preparei para cada um de vocês, nessa contagem do Homer, nessa colheita de Pentecostes. Não deixe Satanás roubar os grãos das espigas que eu já coloquei. Não permita isso. Se levante, porque nós temos adversários assim, ó, olhando para nós, de maneira cobiçosa, para arrancar aquilo que Deus plantou, semeou, e agora já é um grão cheio. Amém? Em nome de Jesus, pastor Alexandre agora. Em nome de Jesus, amém? A pastora falando aqui nós somos filhos de Abraão. Se você for lá para João 9 no Cego na Nascença, ele fala, nós sabemos quem é Moisés, esse Jesus nós nem sabemos. Todo esse tipo de manifestação, nós precisamos entender que as pessoas elas estão falando o que elas conhecem, que elas sabem, e elas não conhecem, não sabem nada. Porque aí aquele cego que tinha acabado de receber uma visitação de Jesus, ele falou assim, é estranho vocês falarem que conhecem Moisés, mas que não conhecem a Jesus. Por que que ele falou que é estranho? Ele fala, cara, para mim eles falam a mesma coisa. Para mim eles estão na mesma linha de raciocínio. Para mim eles têm o mesmo DNA. Para mim Jesus, esse Jesus que curou a minha cegueira física e também a espiritual, ele fala do mesmo lugar espiritual que falava Moisés. Então é esquisito vocês falarem que entendem um ou que conhecem um e que não entendem e não conhecem o outro. Então, na verdade, ele estava falando assim, vocês não conhecem nenhum nem outro. Vocês estão perdidos mesmo. Vocês não sabem nada que está acontecendo. Então, ele vai dando ali uma aula para aquelas pessoas que tinham como muito cultas, muito sábias, muito entendidas da palavra, e que, na verdade, viviam uma superficialidade, tinham uma casca. E ele tinha acabado de entender o mundo espiritual. Então, o que que eu entendo? Eu acho que a gente confundiu muito a parte de festa pela nossa cultura antiga.
Porque eu tinha festa na minha cabeça como algo assim, as festas que eu participava de Natal, Ano Novo, todo mundo sabe que eu não sou de festa, né? Mas eu fui azedar com festa também mais velho, depois de algumas coisas e tal. Mas assim, na minha adolescência, criança, adolescência, aquele negócio de vô, de casa de vô, de vó, tá? Então aquelas festas, aquele negócio era algo que era encantador mesmo. Aquele monte de tio, aquele monte de primo, de prima, aquele monte de coisa. Aí depois eu comecei a beber um pouco, aí você já fica meio beldão, você já vomita um pouco também, você já entra naquela bagunça toda, e aquele monte de gente chorando e abraçando no Natal, no Ano Novo, pedindo perdão, que não estava conversando, e daqui 3 dias tá todo mundo brigado de novo, porque tá um devendo pro outro, um pegou cheque, não cobriu, o outro emprestou, o outro fez não sei o quê, e aquela bagunça, e a gente fica com essa cultura de festa. A gente acha que festa é uma coisa irresponsável. E agora eu pensando na Páscoa, no Pentecostes, em tudo que Deus vai fazendo, ele está falando assim, viu? Não pense que festa é bagunça. Festa é um comportamento do céu para acessar comida espiritual. Aleluia. Não é essa festa que nós estamos pensando, que é uma coisa irresponsável, que é uma coisa que você faz de qualquer jeito. Bebe, come, faz, tal, porque nós estamos naquela cultura, é mais fácil pagar do que morrer. Nós É, voltamos no mesmo ponto. Então, aquela festa lá que a gente fazia, comprava caixa de cerveja, e carne, churrasco e fogos, quando era festa junina e não sei o que, e vai. Aquela comelança, aquele monte de gente bêbada, aquela bagunça, pagava a conta, acabou. Não aconteceu nada ali para você ter que ter um procedimento depois. Mas agora nessa festa, Deus está falando, viu? Não é bagunça, não é irresponsável. Eu estou dando para vocês 49 dias de um alimento que agora vocês vão celebrar, processando e aplicando e se limpando. Essa é a festa do Senhor. aleluia. Essa é uma festa que Deus agora é uma festa responsável. É uma festa que verdadeiramente nós vamos ter crescimento. Não é uma festa de embriaguez. É uma festa para nos trazer a lucidez. É totalmente ao contrário. As festas que nós tínhamos eram festas que nos levavam à embriaguez. Ficávamos bêbados, aquela comelança, aquela glutonaria, aquela bagunça. Muitas vezes partia para um lado de bagunça, para outros lados também. E aí, beleza, acabou a festa. Agora eu estou falando, a minha festa é para tirar a embriaguez. A minha festa é para trazer você realmente para a lucidez espiritual, para você acessar esse alimento, para você crescer, para você se limpar. E nós estamos muito no oba-oba. É verdade. Nós estamos muito na bagunça. Não, é festa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E que vai, não vai nada, irmãos. Eu tô fazendo uns rastreamentos aí para pegar um pessoal que só está atrás de atendimento, de renúncia, de pauta. Eu tô fora. Vou pular fora de todos vocês. Se tiver algum aqui, já fica esperto comigo. Eu vou vazar na braquiária. Vocês não vão pegar eu, mas nem comigo. Não vai. Porque eu não vou me submeter a isso para levar você para o buraco. Você está afim de beber, ficar embriagado? Eu não vou compartilhar disso. Então, se você está aqui me ouvindo ou vai me ouvir, achando que eu vou ficar te atendendo, fazendo pauta e renúncia para você não se envolver com nada, você está querendo tomar um gole de cerveja? Aqui não tem. Pastor, uma dosinha, uma caipirinha? Não tem. Não tem. Você vai tomar caipirinha na cadeia. Aqui não. Aqui não tem. Porque acabou isso aí para mim. De ontem para hoje começou a me dar uns start aqui. Eu falei, eu tô fora desse povo. Tô fora. Ai, meu Então, Deus. vou sentar com cada um e falar, gente, aqui a banda toca desse jeito. Você vai querer? Ai, pastor, é muita coisa para mim. Deus te abençoe, que dê tudo certo na tua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Vai com Deus. Não vai rolar. Aqui não vai rolar. Porque não tem como, sabe por quê? Porque eu vou estar sendo irresponsável com você. Eu vou estar fazendo algo, trazendo algo, te servindo igual eu servia lá. Porque eu sou diácono desde quando eu nasci. É, foi. Então, lá nas festas, nas pingaiadas, o que eu fazia? Ficava pegando cerveja para dar para os meus tios, levava vinho para o meu avô e levava não sei o quê. E eu não posso fazer isso. Lá eu fazia isso, eu achava legal. Eu tinha 11, 12 anos, servindo todo mundo e coisando. Eu servia, é de boa. Hoje, se vem gente em casa, dificilmente eu sento. Eu fico pegando as bebidas, o que você vai querer? Coca, Guaraná, suco, água com gás, com limão, sem limão.
E churrasco para um, e carne de porco para o outro, e linguiça, eu não como isso, então, beleza, excelente. Agora, dentro daqui do que nós estamos trabalhando, não vai dar para ser assim, porque eu estava anotando aqui, festa, prazer sem trabalho. Não é essa festa que o senhor está falando. Se você for lá na Páscoa, pega o cordeiro, convive com ele, depois sacrifica, passa o sangue no umbral, fica num lugar determinado, come aquilo lá, tem ordem, a festa do Senhor tem ordem. E nós estamos com uma cultura de uma festa bagunçada, e nós achamos que isso, eu fiquei tão feliz aquela noite, e agora você está tendo que limpar o mundo espiritual daquela felicidade daquela noite, que você bebeu, que você fez aquela bagunça toda na sua vida e eu na minha. Então, Deus não quer uma festa irresponsável. Então, está aqui, atendimento, renúncia, pauta, etc. A pessoa não tem fundamento. A pessoa não assiste um culto, ela não participa de praticamente nada, ela não se expõe a nada, ela não sabe a nossa linguagem, não tem o nosso DNA, não tem nada. Eu vou ministrar ela para quê? Para levá-la para onde? Para o buraco? Para tirar o demônio que está nela e voltar 7 pior? Que nem a pastora falou hoje? Para mim, a gente conversando de manhã sobre isso, falei, é um problema sério isso aí mesmo, porque nós vamos estar limpando para depois, porque a pessoa não tem fundamento, ela não tem palavra, ela não sabe nada que aconteceu, mas você vai expulsar, em nome de Jesus, sai, sai. Aí depois o que vai acontecer? Vai ficar lá a casa limpa e adornada, ornada. E aí o demônio vai falar assim, vamos dar uma olhada como é que estava. Eu tinha uma casa, vem comigo. 7 pior do que ele. Aí ele vai. Achando a casa limpa, adornada, tudo cheiroso, tudo no lugar, mas sem proteção, porque a pessoa não se envolveu com nada, foi só uma festa, ela só bebeu uns gole, eles vão entrar. E aí o estado daquela pessoa vai ser pior do que antes. E eu não vou ser responsável por isso. Então, se você está caminhando conosco, se você está no ministério, se você está no Oséias, se você está na paternidade, no Ministério Morra, ligado às nossas vidas de alguma forma, saiba que nós vamos trabalhar com pessoas responsáveis. Sim. Nós vamos trabalhar com quem realmente está querendo, porque senão não adianta. Porque senão nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar te prejudicando, e eu não quero te prejudicar. A nossa chamada é para limpar o corpo, é para ajudar a igreja a crescer, é para fazer com que as coisas realmente mudem na tua vida. Agora, nós ficarmos aqui trazendo alimento para quem não, trazendo uma renúncia, pauta, libertação, atendimento, não sei o quê, para quem não está se expondo a nada, nós não podemos fazer isso. Nós estamos fazendo. Eu não vou fazer isso aí, não, irmãos. Misericórdia. O Senhor tem falado muito comigo, eu vou sair de toda essa atmosfera. Então, algumas pessoas eu já vou cortar, já não vou atender mais, falar assim, ó, tem lá 49 Homer, tem os cultos, tem tal, tal, assiste lá, depois você me procura. Esses dias eu falei aqui, tinha um irmão marcou com a gente umas 4, 5 vezes atendimento. Nem atendia o telefone. Chegava no horário, vamos. A pastora já faz uma coisa que eu não gosto, que eu detesto que ela faz. Alarma. Tá marcado que a irmã diz 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu mando o link do Zoom ou eu ligo para ela. Atendeu, atendeu, não atendeu. 3 minutos, tchau, obrigado, marca outro dia. Esse é o meu jeito. Colérico. Mas a pastora, toda dócil, ela entra lá na irmã Dirce e fala assim, bora? Tá pronta? Vamos. Não tá marcado já? Tem que estar pronto. Tem que estar esperando. Não, mas aí eu tenho que perguntar, bora? Posso ligar? Aí eu fico aqui, né? Com aquela cara de paisagem fervendo, mas tô aqui. Amor, não precisa falar, posso ligar? Liga, porque já tá marcado. Não, peraí. Imagina a pressão, irmão. Aí ela vai lá, posso ligar, Mandirce? Bora! Beleza, vamos respeitar, vamos estar junto. Aí, bora, vamos, pode, beleza. O abençoado, posso ligar? E nós ficamos aqui, ó. Aquele dia, aqueles calor insuportável, que eu ficava só de short aqui em casa, melado, escorrendo tudo. Aí você vai, toma banho, põe roupa, põe não sei o que tal, senta aqui que nem um idiota, que eu queria ficar só de short, grudando, suando tudo de novo. Posso ligar? Bora! Tá aí? Sabe quem responde? Ninguém. A voz do silêncio. 4, 5, 6 vezes o abençoado. Aí procurou de novo, vai. Aí a tia dele veio, com a esposa dele também.
Ah, pastor, atende, que ele está precisando. Falei, Fátima, eu vou mandar 30 pregações para ele. 30. Vou mandar 30. Vou falar para ele assim: ouça as 30 pregações e me fala o que você entendeu de cada uma. Depois disso, eu te atendo. Eu mandei 19. E falei, irmão, escuta aí, fala o que você me entendeu, depois eu te atendo. Sabe quantas ele respondeu até agora? Nenhuma. Sabe quando eu vou atender ele? Nunca. Simples. Porque a pessoa não quer, irmão. Ela quer que eu resolva o problema dela, mas ela não quer ser tocada por Deus, ela não quer ouvir nada, ela não quer ter trabalho, ela não quer ser limpa, ela não quer se expor, ela não quer nada. Me atende e resolve o meu problema. Vai, pastor, estou com pressa. O que eu posso fazer, gente? Ai, meu Deus Quem do sou céu. eu na fila do pão para atender alguém 3, 4 vezes e libertar? Eu vou estar mentindo para ele, então eu não atendo. Então tá lá. Por enquanto eu mandei 19. E estou esperando a resposta. Não respondeu nem a primeira ainda. Não sei se vai. Quando ele responder 19, eu vou mandar mais 11. Para dar as 30. Aí se ele responder todas, aí eu marco o atendimento. Previsão de atendimento: 2090, 2095. Já vou ter morrido mesmo. Quem vai atender ele, não sei. Entendeu? Acabou, irmãos. Não tem como ser diferente. Então você que está aqui, festa não é brincadeira. As festas do Senhor, não. Festa é responsabilidade, Pentecoste é responsabilidade. Deus está nos visitando para nos trazer alimento, que nós temos que processar, temos que ser responsáveis, temos que nos alimentar disso, temos que nos expor a isso e temos que fazer isso ser realidade na nossa vida. Essas são as festas do Senhor. Aí nós vamos para frente. Aí as coisas vão acontecer. Porque eu não vou mais ficar debaixo de um povo ou de uma linha de raciocínio que fica assim, ah, pastor, faz 3 anos que nós estamos caminhando e não aconteceu nada. E aí a culpa é de quem? Minha. A culpa é de quem? Da pastora. A culpa é de quem depois, no final de tudo? De Jesus. Porque eu deixei a pessoa ficar aqui 3 anos de qualquer jeito e não me atentei a isso, e aí depois eu vou ser obrigado a ouvir isso. Pastor, faz 3 anos que eu caminho aqui. Minha vida financeira está a mesma, minha saúde está a mesma, meu ministério está travado. É, certo. Entendi. Só que eu fui irresponsável de não fazer para essa pessoa, aqui não dá, aqui não pode, aqui não vai. Você vai querer? Então nós vamos ter que pôr o pé na estrada de verdade, irmãos. Então hoje assim, Deus esclareceu, cara, minha festa é responsável. A minha festa dá trabalho. A minha festa não é pagar uma conta lá de umas coisas que você comprou no mercado. A minha parte está aqui. É assim que a gente escuta da festa, não é? Agora tem as festas divididas, né? Aí a pessoa chega lá com a sacolinha, tem lá a sua garrafa de cerveja, de guaraná, o que for, um pouquinho de carne. Ah, minha parte. E entrega lá para o dono da festa. Minha parte está aqui. E nós estamos querendo fazer isso com o Senhor. Chegar com uma mixariazinha de umas coisas lá, que é uma atmosfera horrível também aí. No último açougue que eu tinha, eu falei, Fátima, olha como ficou deprimente isso. Da cultura que a gente tinha. Meu avô, ele fazia festa com alcatra, com contrafilé, só com coisa boa. Melhores marcas de cerveja, Coca-Cola, e eu nunca vi ele falar assim para ninguém. Pô, traz R$ 1 para ajudar o pai. Traz uma garrafa. Ele pagava tudo. Era um tranqueiro, adúltero, uma porcaria. Mas nessa parte, eu nunca vi meu avô falar assim, ó, nada. Agora, a gente estava no açougue lá os últimos anos aí, há 5, 6 anos atrás, a pessoa chega e fala assim, ai, me dá meio quilo da linguiça mais baratinha que você tiver. Aí pega o Guaraná mais baratinho que tiver. Ai, que eu vou numa festa, ai meu Deus, tem que levar as coisas ainda, tem que levar tudo num ambiente de murmuração, de reclamação. Aí ela leva aquela linguiça, que para pôr fogo na churrasqueira é ideal. Cada pingo daquela gordureira dá labareda de 1,5 m. Falo, gente, isso aqui vai incendiar tudo. Não, não tem problema, deixa pegar fogo. Não leva. Só cebaiada. A primeira gota que cai, irmãos, é sério, da labareda, a coisa mais linda do mundo. Aquilo lá parece um fogo de artifício. Mas é o que ela leva. Por quê? Porque ela está dentro de um espírito de miséria, que ela precisa levar aquela linguiça baratinha, aquela carne baratinha, aquele negócio ruim, porque ela não quer mais se envolver com nada. E Deus está falando, viu, não dá para aceitar esse tipo de comportamento. Não dá para aceitar isso. Vocês precisam se envolver com a minha festa. Vocês precisam, não é pagar uma continha baratinha e falar assim, tome a parte. Não, não vou aceitar isso. E tem pessoas querendo fluir dentro disso. Ó, tá aqui minha parte. Linguiça incendiária e Guaraná refridane.
Tó. Ah, não vai funcionar com Jesus, gente, não tem como. Refridânia é um refrigerante que nós pegamos no mercadinho para vender uma vez que eu trabalhava no mercadinho, que o rapaz comprou duas, veio devolver uma notícia e falou assim, Elias, troca isso aqui para mim, que isso aqui nem Satanás bebe. Nem Satanás bebe, nós estamos querendo oferecer para Jesus. Não vai rolar. Não tem como. Então, hoje o Senhor tem me esclarecido. Minha festa não é bagunça, minha festa não é embriaguez, minha festa não é de qualquer jeito, minha festa é algo sério, que é para trazer lucidez, que é para limpar, que é para restaurar, que é para trazer avanço, crescimento, e é isso que eu quero nessa festa. Então, nós vamos fazer aí agora a, a pauta, a renúncia, o tribunal, chame aí como você achar melhor, não sei que nome que a pastora vai dar, junto com a irmã Fátima, estão fazendo aí um negócio, e vai ser uma benção, nós vamos fazer isso daí, e as coisas têm que funcionar, irmãos. O Senhor está nos chamando à responsabilidade. O Senhor está nos chamando a realmente andarmos de acordo com aquilo que está uma expectativa no coração dele. Porque acabou aquele tempo. Roupa bonita, Mesa bonita. mesa bonita, comprava um tênis novo, uma calça nova, uma saia nova, uma roupa branca, passava Enemaru no cabelo. Nemaru é Ah, quem velha, lembrar do Enemaru aqui é da sua idade. é véia mesmo. Passava Enemaru no cabelo. Isso aqui de manhã, meu Deus do céu. Já tinha passado babosa, mocotó, Enemaru, tava com a cara cheia de creme, tava, parecia uma árvore de Natal, porque ia ter a festa. É, Entendeu? Só casca, só aparência. Por dentro, um lixo. um pouco. E aí Deus está falando assim, viu? Tá incompatível. Eu não quero uma festa para vocês continuarem um lixo. Eu quero uma festa para remover o lixo. Aleluia. Páscoa, Pentecostes, tabernáculo, tudo que nós estamos fazendo é para tirar lixo. É para nos tirar desses ambientes de dor, de sofrimento, de engano, de miséria, de doença, de fracasso, de frustração, de amargura, de Aleluia. rancor, de ódio, de raiva, de vingança. Sim. Festa é para fazer isso, é para limpar, para pôr fundamentos novos, pôr novas realidades, abrir os olhos espirituais, abrir os olhos, a mente, ter motivo de acordar amanhã cedo, ser uma pessoa alegre, feliz. É isso que são as festas do Senhor. É para isso que ele tem nos chamado. E para isso nós vamos ter que nos entregar e sairmos dessas movimentações de engano. Eu pago, está aqui minha parte, agora o senhor faz. Acabou isso aí. Amém? Então, Pentecostes é isso: envolvimento, entrega, responsabilidade, e vamos colher aí tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Minha parte hoje, por enquanto, é essa. Eu creio que nós estamos encerrando também. Vamos ver o que a pastora vai falar. Amém? É isso mesmo. Amém. Pode encerrar, então. Então, amém, irmãos. Então, quem for aí Isso, Coelho. participar aí, vai se preparando para sexta-feira, passa aí um café da manhã, prepara alguma coisa, a ceia, pão, o suco, o mel, amém? Em nome de Jesus, nós vamos ter na sexta-feira de novo. Oferta, se você for enviar aí, hoje não está aqui pronto para colocar o negocinho do ministério aí, a oferta, mas você pergunta no grupo, pergunta para alguém, pergunta lá no YouTube, pergunta para a irmã Geni, para a irmã Dirce, para a irmã... Alguém sabe aí. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. O nome Louvado seja o nome do Senhor. da pregação é E o Couro Comeu, parte 3. Tudo Amém? comeu. Shalom, shalom. Deus abençoe. Obrigado. Até mais. Glória a Deus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.